Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nós vamos falar sobre o ouro, sobre as perspectivas, analisar um pouquinho o histórico e o que está acontecendo agora desse ativo, para a gente entender quais são as possibilidades e, obviamente, até falar um pouquinho de análise técnica aqui, onde a gente vê alguns suportes e resistências de curto prazo. Legal? Então, para quem não me conhece, meu nome é Breno Brasil, sou responsável aqui de conteúdo aqui do Café com Day Trade e, obviamente, também para quem ainda não se inscreveu no canal ou não segue a gente no Instagram, estão aqui as nossas redes sociais. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar o canal e até sugerir conteúdo, né? A gente fica muito grato com a sua colaboração. E, enfim. Bom, isso aqui eu mexendo no teclado para trocar as câmeras aí. Mas... Bom, então aqui a gente tem um gráfico do ouro, né? Esse rosinha aqui, ou magenta, sei lá. E esse mais lilás aqui, roxo, é o dólar. E aqui estão os rendimentos dos títulos do Tesouro. Aqui tem uma imagem que deveria estar aqui, mas enfim. E a gente vê que o ouro sobe lá desde 2023, mais ou menos. Sobe desde sempre, na verdade, né? Mas vinha numa linha reta e sobe um pouquinho aqui e começou, em março de 2024, a ter uma procura maior. Lembrando que os bancos centrais ao redor do mundo começaram a comprar ouro como reserva de segurança a partir de 2022. A gente está falando de China e Polônia, entre outros, tá? Principalmente esses dois. Inclusive, a China estimula que outros bancos centrais comprem ouro e depositem, guardem-o fisicamente lá na China. Agora, quem vai se arriscar a fazer isso, eu não sei, mas é isso que eles estão pregando. Tá? Então, a gente vê o ouro nessa subida. Esse pico aqui, no dia 26, ali, 27 de janeiro, depois voltou, caiu, se eu não me engano, caiu aqui cerca de 16% num dia, que foi o dia da nomeação do Kevin Warsh como presidente do Fed. Indicação, na verdade, ele foi indicado, ainda não está nomeado. Então, nesse dia, o mercado entendeu que o dólar tinha ali uma perspectiva de valorização em função dessa nomeação. É um cara mais combatente da inflação, não é um cara que, a princípio, seja ali um manipulado, é um cara técnico. Então, o mercado gostou e, assim, o dólar ganhou um pouquinho de força e o ouro sentiu bastante essa. Depois disso, veio se recuperando. Eu vou até dar um zoom nessa. Aqui o Kevin Washington foi nomeado. E ó, a gente veio aqui de 5 mil. E na verdade aqui nem tá mostrando. Mas ó, 5.400, sei lá. E chegou aqui perdendo quase $1.000, $800 a onça Troy, né? Em cerca de 5.400, ali uns 17%. Conta de padeiro ali. Depois ele veio ganhando força, ganhando força. Chegou até de novo, ganhou os 5 mil, veio trabalhar nos 5.250, se aproximando da máxima histórica. E aí voltou a cair quando começou a guerra, né? Quando começou a guerra ali em 27 de fevereiro, 28 de fevereiro aqui. 27 de fevereiro aqui, ó. 2 de março, que foi na segunda-feira, né? No caso, porque a guerra começou no final de semana. Então, começou a cair aqui. Então caiu 17% desde 27 de fevereiro, tá? Um dos ativos mais lucrativos aí ao longo de 2025. Né? Ele subiu demais e subiu rápido demais ao longo de 2020, final de 24 e 2025, tá? Então, isso por si só já leva o ouro a ser o primeiro ativo realizável. Então, quando a gente tem ali uma perspectiva geopolítica, onde os ativos de risco não são os preferidos, né? Existe ali a busca por segurança, porque a gente não sabe os impactos geopolíticos na economia através da cotação do petróleo, até onde podem chegar. Já se falou em petróleo a 150, $200, depois voltou a falar em 150 e ele ainda não passou de 120. E quando esteve em 120 foi o Brent, que é lá na Europa, e ainda assim não segurou muito por ali. Agora está trabalhando em torno de $100, se eu não me engano. A gente tem o WTI trabalhando em 92, tá? O Brent ele sofre mais com a guerra no Oriente, que é mais próximo da Europa, do que o WTI, que é nos Estados Unidos, tá? Então, que é produtor, inclusive autossuficiente. Então, o Brent ele sofre mais do que o WTI, mas não chegou a passar, vamos dizer assim, a grosso modo, de 120. As perspectivas elas não se realizaram, tá? Mas o ouro ele sentiu bastante, né, caindo lá dos 5. E aí as análises apontam para um suporte no 4.400, que é onde ele está segurando agora, né, e uma outra no 4.000, tá? Que é justamente essa região aqui. Tá? Então tem ali os suportes. Então a gente tem que entender, na verdade, o seguinte: esse ouro agora é uma correção ou existe ali estão desfazendo posições a nível de o ouro deixou de ser atrativo a longo prazo. Isso faria o ouro corrigir para 2.500, $3.000 a onça Troy, tá? Tem uma narrativa do Banco Central polonês com interesse em vender ouro neste momento, tá? Então a gente não sabe se existe ali alguma perspectiva de aumentar algum orçamento e aí por isso utilizar essa reserva. A Polônia, por enquanto, está meio que isenta nessa questão geopolítica do Oriente Médio, mas, obviamente, essa é sempre uma possibilidade num momento como esse, tá? Por enquanto,
só falou a respeito, mas não executou, e a gente vê o ouro realmente segurando ali nos 4.400, que é o primeiro suporte identificado, tá? Mas para a gente entender por que que o ouro vem caindo tanto, primeira coisa a gente vou também aumentar aqui o gráfico do a gente acha algumas correlações, tá? Desde então, coincidência ou não, os títulos de tesouro, devido ao mesmo cenário geopolítico provocado pela guerra, pela instabilidade acerca da cotação do petróleo, vem subindo. Tá? Então a gente tem aqui, ó, o título de 2 anos estava trabalhando 3.900, a grosso modo, e o de 10 anos a 4.370. Então a gente tem agora, trabalhando o. Não, desculpe, a gente tinha o de 10 anos trabalhando no 4.405 e o de 2 anos trabalhando em 3 e quase 3.500. Então, subiu 400 pontos aqui, subiu 400 pontos aqui. Tá? Quando a gente tem juros em renda fixa mais altos, o que, que a gente faz? O ouro se torna menos atrativo. Por quê? Porque se ele não tem juros, se existe um rendimento em renda fixa seguro pelo governo dos Estados Unidos, esse rendimento com mais juros remunera de tal forma o capital, desestimula o investidor a tentar se rentabilizar no ouro que não tem rendimento. Então, quanto mais altos os juros, menos atrativo o ouro fica. E é claro pelo gráfico aqui, onde a gente vê que os juros subindo e o ouro caindo. Tá? E aqui entre essas duas linhas, ao contrário, os juros caindo e o ouro subindo. Tá? Um dos motivos é o determinante? Não. Continuo achando que o ouro subiu rápido demais, subiu muito e subiu rápido demais. Então, havia bastante oportunidade para realização. Tá? Então, vamos entender um pouquinho por que, que o ouro subiu ao longo desses últimos tempos. Primeiro, a gente tinha a percepção dos Estados Unidos como um parceiro menos confiável. Desde que Donald Trump assumiu, a gente viu aí questões de política externa relacionadas a taxas para diversos países, narrativas com ameaças, inclusive para países historicamente aliados. Né? Então, questionamentos à OTAN, de orçamento, pô, eu pago muito, você não paga nada, o meu poderio bélico é muito maior, se precisar entrar numa guerra, eu já tenho um poderio bélico, então isso é um ativo, porque eu vou pagar tanto, tal, enfim. Então, e aí tem as questões da Groenlândia também, que houve ali estresse com a Dinamarca e com os países da Europa acerca da possibilidade dos Estados Unidos tomar conta, fazer a defesa do estado da Groenlândia. Também gerou rusga, mas depois acabou dando tudo certo. Canadá, tem que incorporar os Estados Unidos, é um país, mas poderia ser um estado americano ou vários estados americanos, porque a gente tem ali uma questão geográfica muito parecida. Também houve ali algumas rusgas ali com relação a acordos entre esses países, tá? Venezuela e Cuba, então sempre tem, né? A Venezuela foi invadida, o Maduro foi capturado. Então, e a própria questão da dívida soberana dos Estados Unidos. Então, a dívida americana ela vem crescendo em forma exponencial, 33 trilhões, 34, 35 trilhões de dólares, tá? E isso leva o investidor a sempre buscar mais juros para poder emprestar seu dinheiro para o tesouro, porque através dos títulos, porque a dívida ela se torna cada vez mais arriscada, né, para o investidor. E isso acaba fazendo com que o investidor pense, puxa, se a dívida está tão grande, né, a gente vai ter um dólar enfraquecendo e o ouro ganhando força. Né? Lembrando que o ouro mais baixo significa ele mais barato para os demais países. Tá? E a própria demanda dos bancos centrais. Então, como eu falei, Polônia e China compraram muito e até estimularam, né, a compra de outros bancos centrais também, por diversas questões ali, pela reserva, pela capacidade, né, de ter isso de uma forma não digital, né, uma forma física, em que é protegida para um momento que fosse necessário, que é o caso da Polônia agora, que começa a narrar que pode vender um pouco de ouro, ainda não sabemos o motivo. Tá? Então, tudo isso fez com que o ouro subisse bastante ao longo do final de 2024, todo o ano de 2025 e até o início de 2026, né, até o dia 20 e 30, né, ali, 27 de janeiro, quando o Kevin Roche foi. Mas, poxa, um presidente do Banco Central mais rocks faria todo esse estrago, o ouro deixou de valer porque o cara se tornou presidente, vai se tornar presidente do Banco Americano. Acho que o mercado nem lembra disso, tá? Na verdade, aquilo ali foi um gatilho, né? Onde havia um mercado esticado, super esticado, né? Tinha subido bastante, tinha subido muito rápido e que precisava realizar. E aí a gente vê uma correção num ponto que estava, inclusive, precificado, que era o preço, o ponto dos 4.400 ali. E essa correção também veio ali, 4.500, 4.540 e tal. Então, tinha um suporte ali no 4.400, voltou a subir e agora está pegando de novo esse ponto do 4.400. Tá? Então, por enquanto, a narrativa e a tendência, a análise para o ouro é vida que segue. Tá? A curto prazo, a gente pode ter oportunidades de entrada e pode ter, inclusive, um pouco mais de realização, mas a longo prazo a gente enxerga que o ouro, né, obviamente, com esse conflito geopolítico e o dólar ganhando força,
aquilo que eu falei sobre a questão do dólar, do ouro se tornar mais barato para os demais países, se inverte um pouco. Então, o dólar chegou ali a. Você vê que quando acelerou o ouro, acelerou também a queda do dólar. Tá? Então, na verdade, acelerou a queda do dólar, acelerou a corrida pelo ouro. Tá? Então, ele chegou aqui a 96.200, 96, até perdeu um pouquinho os 96 ali. Agora ele está trabalhando em 99.400. É diferente, tá? É diferente. A busca pelo ouro, ela perde ali um pouco de atratividade. Então, à medida que esse dólar continua ganhando força, o ouro se torna menos atrativo. Tá? Então, essa conjuntura de dólar perdendo força, ela pode retornar as coisas do Oriente Médio se tranquilizarem, né? Porque a gente teria o mesmo cenário de dívida dos Estados Unidos, de possibilidade de corte de juros, né? Voltando, obviamente, a cotação do petróleo para os patamares de US$ 70 ou até um pouco menos, e isso faria o dólar perder força, os juros se encaminharem, os juros aqui, ó, se encaminharem de volta para os patamares ali do 3 e pouco que tava, levando de novo o ouro a repicar para cima. Então, o fundamento ele não deixou de existir. A gente tem uma perspectiva de curto prazo que ainda não está clara de que o ouro vai retomar, né? Ele pode, inclusive, realizar um pouco mais. Existe um outro suporte ainda em 4.000, mas o ativo em si ele não mudou. Tá? Então, eu entendo que ele continua sendo um ativo é, que vai ser procurado pelos bancos centrais, que ele vai ser procurado quando o dólar voltar a cair e principalmente quando esse cenário geopolítico se tranquilizar. Legal? Então esse foi o nosso conteúdo de novo. Se você gostou do conteúdo, deixa aquele like no vídeo e encaminhe para aquela pessoa que faz aí seus investimentos e tem aí alguma coisa de ouro na carteira. Legal? E até o próximo vídeo.